Vamos estudar o Espírito de Profecia, uma mensagem muito especial que trata a parábola da vinha, parte 2. Irmão Mateus, por favor, leia o verso de introdução. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Isaías 5, verso 1. A qual profeta do Antigo Testamento foi dada uma parábola acerca de uma vinha? Qual o propósito de Deus a ser cumprido através do seu povo? Isaías 5, 2 a 7. Por favor, irmão. Então, continuando, lemos já o verso 1, no verso áureo. E agora, a partir do verso 2, nos diz assim: E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peça entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerá nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui a opressão, justiça, eis aqui o clamor. Só nesse texto bíblico, né, irmão Mauro, já poderíamos nos delongar por muito tempo. Quantos detalhes, quanto simbolismo maravilhoso aqui que nós encontramos. Por exemplo, nós vemos aqui que é dito que seria dado ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Chuva é símbolo do quê? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Portanto, ficariam semelhantes ao que? As montanhas de Gilboa, como em outro lugar. Secas, né, irmão? Secas. Então, nós vemos que, de fato, nessa experiência de Israel, encontramos aqui agora já nessa parte dos versos 5 em diante, uma condenação agora sobre essa vinha. Mediante o uso de uma parábola, Isaías narrou com tocante sentimento a história do chamado, preparo de Israel para ser, no mundo, representante de Jeová, frutífero em toda a boa terra. Isaías 5, 1 e 2. Por intermédio do povo escolhido, tinha Deus o propósito de abençoar toda a espécie humana. A vinha do Senhor dos Exércitos, declarou o profeta, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Nós vemos aqui que mensagem impressionante. Deus, através dessa igreja, desse povo, irmão, desejava abençoar o mundo inteiro, desejava que esta igreja fosse a luz do mundo e propagasse as mensagens de Deus, apresentasse o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. E vemos que os sacrifícios, as ofertas sacrificais
tinham perderam em certo grau o seu verdadeiro significado, porque Jesus veio para o seu e os seus nem o receberam. Sim. Agora, indo adiante para a segunda pergunta, nos diz assim: de que maneira foram resguardados? O que representa a torre na vinha? Olha só, agora a gente vai aprender um pouco, né, sobre o significado da torre, destes símbolos aqui, da torre, daquela cerca que havia, que depois foi o que? Derrubado, foi permitido que se estivesse no meio até o que? Sarças, espinheiros, tudo isso. Tudo depois o que? De derrubado este muro de proteção. Que era a cerca, né, irmão? E aqui no Profetas e Reis, então, na página 18, diz assim: a esse povo foram confiados os oráculos de Deus. Estavam protegidos pelos preceitos de sua lei, os eternos princípios da verdade, justiça e pureza. A obediência a esses princípios devia ser a sua proteção, pois os livraria de se destruírem a si mesmos por práticas pecaminosas. E como uma torre na vinha, Deus colocou no meio da terra seu santo templo. Que maravilha! O santo templo foi representado como uma torre em meio à vinha. E a lei de Deus, irmão, era a proteção que eles tinham. Enquanto eles fossem fiéis à lei de Deus, seria uma maravilha. Esta igreja, enquanto fiel à lei de Deus, ela seria como a luz do mundo e o sal da terra. Seria uma bênção ao mundo. Não é verdade? Terceira pergunta. Está em Deuteronômio 7, 6 e 7. Em caso de infidelidade, o que lhe sobreviria? De que maneira roubava a Deus e o próximo? Por favor, irmão. Então, esse primeiro texto, em Deuteronômio 7, diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Agora o capítulo 26, capítulo 26, verso 17. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. 30:19. 30:19 ainda nos dá o seguinte relato: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Nossa, Deus coloca os dois caminhos diante de Israel, o caminho de bênção e o caminho de maldição. E Deus lançou um convite para eles. Escolhe a vida, escolhe o caminho da bênção para vocês viverem. Não escolha o caminho da maldição, porque aí vocês vão procurar o caminho de morte. O Senhor havia, por intermédio de Moisés, exposto perante seu povo os resultados da infidelidade. Recusando guardar seu conserto, estariam se excluindo da vida de Deus. E sua bênção não podia vir sobre eles. Às vezes, essas advertências eram ouvidas e ricas bênçãos eram concedidas à nação judaica, por meio deles, ao povo em redor. Mas, a maior parte das vezes, em sua história, eles se esqueceram de Deus e perderam de vista seu elevado privilégio como povo que o representava. Roubaram do serviço que deles requeria. Roubaram o próximo
da guia religiosa e santo exemplo. Desejaram apropriar-se do fruto da vinha, sobre o qual havia sido postos como mordomos. Sua avidez e cobiça tornaram-nos desprezíveis aos olhos dos próprios pagãos. Assim, deu-se ao mundo gentil a ocasião de interpretar mal o caráter de Deus e as leis de seu reino. Que coisa tremenda! Israel, ao invés de ser uma bênção, se tornou uma maldição. Ao invés de fazer aquilo que Deus desejava, eles desejavam, ao invés de produzir os frutos, irmãos, desejaram apropriar-se do fruto da vinha sobre a qual haviam sido postos como mordomos. Só queriam o que da igreja, irmão Mateus? Os frutos da igreja, mas não queriam produzir os frutos de justiça, apresentar a verdade, porque Deus queria que por meio desse povo as outras nações chegassem ao conhecimento da salvação. E esse povo foi o povo escolhido por Deus, um povo escolhido, especial povo, e Deus queria que eles tivessem boas obras. E o que aconteceu aqui no meio da história? Algumas vezes que eles produziram fruto. Como foi essa história, irmão Mateus? Cheio de bênçãos veio sobre a nação toda, em favor deles. Que coisa maravilhosa, né? Imaginemos que eles tivessem sido uma nação inteiramente fiel. Qual seria o resultado para eles, irmão? Ia ser tremendo, né? Ia ser um centro de conhecimento em todos os aspectos para o mundo todo. Deveriam ser o quê? Cabeça e não cauda diante das nações. Isso. Então, muitas vezes eles fugiram desse propósito, né? Queriam se isolar, não queriam ser fiéis mordomos que levavam para o mundo gentil esta mensagem. Nós vimos lá em Oséias 10:1, que já foi comentado na lição anterior, na primeira parte, que nos fala que ela dá fruto para si mesma. Então, essa é a situação que nós encontramos aqui, que degenerou tudo isso numa religião formal, sem o poder espiritual realmente de vivificar a vida em práticas, então, de um coração transformado de fato. De tal forma que eles poderiam ser uma luz para as outras nações, né? É isso? Quarta pergunta. O que ocorreu durante o período do exílio babilônico? Entretanto, o que logo se repetiu? Que no Profetas e Reis diz assim: a retenção do divino favor durante o período do exílio levou muitos ao arrependimento. Não obstante, após seu retorno à terra da promessa, o povo judeu repetiu os erros das gerações anteriores e entrou em conflito político com as nações circunvizinhas. Os profetas, a quem Deus enviara para corrigir os males prevalecentes, foram recebidos com a mesma desconfiança e escárnio com que foram tratados os mensageiros dos antigos tempos. E assim, de século em século, os guardas da vinha fizeram-se mais culpados. Então, realmente, na aflição, né, houve o volver para Deus de muitos em arrependimento, aqui diz. Quando eles foram exilados, quando eles foram maltratados por aqueles povos que não eram povo de Deus, se lembravam de Deus e então se voltavam para Deus. Mas dizem então que, infelizmente, quando voltava a prosperidade, muitos esqueciam de Deus. Então, em seguida, essa é a história que é repetida vez após vez na história de Israel. Muitas vezes. Que reflexão especial deve ser feita pela Igreja de Deus sobre a terra hoje? Isto é a pergunta número 5.
Aqui a nota nos diz assim: de especial valor para a Igreja de Deus sobre a terra hoje, os guardas de sua vinha, são as mensagens de consolo e admoestação dadas através dos profetas que tornaram claro seu eterno propósito em favor da humanidade. Nos ensinos dos profetas, seu amor pela raça caída e seu plano para sua salvação claramente são revelados. A história do chamado de Israel, de seus sucessos e fracassos, sua restauração a favor divino, a rejeição do Senhor da vinha e a execução do plano dos séculos por um bom remanescente a quem seriam cumpridas todas as promessas do concerto, tal foi o tema dos mensageiros de Deus, a sua igreja através dos séculos já passados. E hoje a mensagem de Deus, a sua igreja, aos que lhe estão ocupando a vinha como fiéis lavradores, não é outra senão aquela expressa pelo profeta do passado. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite a aguardarei. Irmão Mateus, que valor especial tinha para esta vinha, para a Igreja de Deus, a mensagem profética? Muito valor, né? Nós vemos aqui que justamente o Antigo Testamento, que serve de regra de fé e prática dada a eles, servia de base então para tudo e foi enviado através dos profetas. No Novo Testamento, nós não usamos tanto o termo profeta, mas, na realidade, no mesmo sentido de obra também nós encontramos apóstolos, muitos deles que preveram o futuro também, como o próprio caso de João. Estes formam, então, a revelação bíblica que nós temos hoje. É através dela, então, que de fato é revelado o plano da redenção. Sim. Esse plano de amor que Deus efetua em favor, aqui diz o quê? O eterno propósito em favor da humanidade. Israel não era só para benefício de Israel, isso que eles entenderam muito mal na experiência deles. Eles eram o que? Os depositários da lei, depositários então daquela promessa bendita do Messias vindouro que os salvaria. Tudo isso estava na mão deles. Eles eram o que? Os guardas de sua vinha, que diz. E se eles eram os depositários, irmão Mateus, eles eram responsáveis pelo sagrado depósito que havia em suas mãos, né? Eles tinham que cuidar disso, não deixar que a lei de Deus fosse deixada ser lançada no pó da terra, ou seja, no chão. Mas eles tinham que cuidar da lei de Deus, levantar a lei de Deus. E aqui fala que é a mesma experiência para a Igreja de Deus sobre a terra hoje. Sim. A nota vem nos trazendo essa questão e nos diz que em meio a todas essas histórias de rejeição, de fracasso, de sucesso, de restauração, que século após século nós vemos, aqui nos diz o que? De um bom remanescente. Na figura desse bom remanescente diz o que? Seriam cumpridas todas as promessas do concerto. Já não era para o povo todo. Mas um remanescente. Mas um remanescente fiel haveria de fato cumprir este propósito aqui diz. E por fim, então, há essa celebração lá em Isaías 27, isso já entendemos o novo céu na nova terra, deste remanescente redimido, então, por Deus. E Deus prometeu, se propôs, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de dia e de noite aguardarei. O próprio Deus se propôs cuidar desta vinha, para que ninguém lhe fizesse dano, não destruísse o alto valor que estava diante de Deus. A sexta pergunta diz assim: de que maneira a igreja é avaliada por Deus? A igreja é muito preciosa aos olhos de Deus. Ele não a avalia por suas prerrogativas exteriores, mas pela sincera piedade que a distingue do mundo. Estima-a
segundo o crescimento dos membros, no conhecimento de Cristo, segundo o progresso na experiência espiritual. Eu até penso, irmão, que hoje na cabeça dos líderes das igrejas, eles querem que a igreja cresça em totalidade, em números, mas o crescimento que está especificado aqui no Espírito de Profecia, de que forma é, irmão Mateus? Então, um crescimento em qualidade que nós temos, né? É justamente pessoas que estão, de fato, progredindo na sua experiência espiritual, que se dedicaram a Cristo, se entregaram realmente. Aqui nos diz, então, que a igreja, ela não é avaliada por prerrogativas exteriores, mas pela sincera piedade que a distingue do mundo. Então, este fator é o que Deus está olhando para a sua igreja e avaliando, se ela está indo bem, indo mal, e nós devemos fazer essa autoanálise também, de acordo com o que Deus revelou da sua vontade. Sim. Ao que não pode ser comparada toda a beleza da arte? Bom, aqui um ponto muito interessante também, né? Diz assim: Cristo anseia receber de sua vinha os frutos da santidade e desinteresse. Espera os princípios de amor e benignidade. Toda a beleza da arte não pode ser comparada à do temperamento e caráter que devem ser revelados nos representantes de Cristo. A atmosfera de graça que circunda a alma do crente, o Espírito Santo que opera na mente e no coração, é que o faz um cheiro de vida para a vida e faculta a Deus o abençoar sua obra. A que não pode ser comparada, então, irmão, a beleza da arte? Então, muitos vão olhar para o exterior de uma catedral ou de uma igreja com uma bela ostentação. Rica, poderosa. Muitos podem se apegar a certos ornamentos, a certas expressões da fé em símbolos e tudo mais. Mas Deus então pede algo um tanto mais profundo que tudo isso. Uma questão de essência. Aqui diz: toda a beleza da arte não pode ser comparada à do temperamento e caráter que devem ser revelados nos representantes de Cristo. Então, se os representantes de Cristo tiverem essa beleza do caráter e da mente, é de muito maior valor do que grandes igrejas, do que a ostentação nesta vida. Nada disso é de valor diante de Deus, mas a beleza do caráter, a beleza interior, né, irmão? Sim. Vamos agora para a 8ª pergunta. Nos diz assim: o que ocorre nas igrejas quando perdem os princípios vitais do cristianismo? Deus é honrado por templos suntuosos, adornos estupendos e cultos pomposos, que a gente vai aprofundar um pouco mais ainda nesse ponto. E aqui é até um raciocínio lógico, causa e efeito, que nos é apresentado no Parábola de Jesus, na 297. E atentemos para a leitura que o irmão Mauro vai fazer e como nós respondemos essa primeira parte, né? O que ocorre nas igrejas quando perdem os princípios vitais do cristianismo? Não fica, digamos assim, vazio, é preenchido por outra coisa que nós vamos ver. Quando se perde os princípios vitais do reino de Deus, é que as cerimônias se tornam múltiplas e extravagantes. Quando a edificação do caráter é negligenciada, quando falta o adorno da alma, quando se perde de vista a simplicidade da devoção, é que o orgulho e o amor à ostentação exigem templos magníficos, adornos valiosos e cerimônias pomposas. Deus não é honrado por nada disso. Porém, não lhe é aceitável uma religião da moda, que consiste em cerimônias, pretensão e ostentação. Em cultos tais, os mensageiros celestes
não tomam parte. Portanto, se nós analisarmos, Mateus, irmão Mateus, Jesus, o Rei do Universo, nasceu aonde? Na manjedoura. Vejamos que aonde estava nascendo a salvação, a luz do mundo e o sal da terra, numa manjedoura, num lugar tão humilde. Então, é assim que Deus considera, tá? Quando a edificação do caráter é negligenciada, quando falta o adorno da alma, quando se perde de vista a simplicidade da devoção, é que o orgulho e amor, a ostentação, exigem templos magníficos, adornos valiosos e cerimônias pomposas. Quando é que é exigido essas coisas, irmão? Quando justamente se perde os princípios vitais do reino de Deus, aqueles princípios cristãos. Então é muito profunda a análise aqui que é feita pelo Espírito de Profecia, porque nós encontramos aqui que é colocado algo no lugar para compensar a falta daquilo. Então se busca expedientes agora para atrair as almas, mas não através do trabalho que o Espírito Santo abre a compreensão das pessoas, traz novidade de vida. Mas sim, aqui é dito de uma outra maneira. E aí isso também é uma exigência mesmo internamente. Aqui diz o que? É que o orgulho, o amor, a ostentação exigem templos magníficos, adornos valiosos e cerimônias pomposas. Então, quando se perde vista a simplicidade da devoção e está no lugar o orgulho, o amor, a ostentação, isso exige o quê? Exige toda essa situação de suntuosidade para impressionar. E Deus não é honrado em nada disso, né, irmão Mateus? É muito pesada a declaração final, né? Aqui diz: em cultos tais, os mensageiros celestes não tomam parte. E uma religião da moda, tá? Não é aceitável diante de Deus uma religião da moda. É uma religião moderna. Nós vemos igrejas magnificentes, grandes catedrais, luxo, ostentação. Nada disso é o que Deus quer. Deus quer uma vida que Jesus esteja tomando conta desse coração. Só isso que Deus quer. A nona pergunta, então, nos diz assim: que promessa divina é dada às humildes igrejas locais? De que forma as pessoas devem ser desviadas da adoração aos deuses falsos? Uma congregação pode ser a mais pobre da terra. Pode não ter atrativo algum de pompa exterior. Mas se os membros possuem os princípios do caráter de Cristo, terão sua paz no Espírito. Os anjos unir-se-ão a eles na adoração, o louvor e a ação de graças, de corações reconhecidos, acenderão a Deus como suave sacrifício. O povo do mundo está adorando deuses falsos. Devem ser desviados do falso culto, não por ouvir denúncia contra seus ídolos, mas vendo alguma coisa melhor. A bondade de Deus deve tornar-se notória. Então nós vemos aqui, uma congregação pode ser pobre, pode não ter atrativo algum ou pompa exterior, mas se os membros possuem os princípios do caráter de Cristo, terão sua paz no Espírito. Então, quando é que o povo de Deus tem a sua paz no Espírito? Quando eles não estão buscando aquela coisa exterior. Não é verdade, irmão? É verdade. E aqui, que privilégio, né?
Diz que anjos, então, se unem na adoração destes crentes fiéis, não importa, num lugar simples, humilde. Aqui diz que o louvor e a ação de graça de corações reconhecidos ascenderão a Deus de que maneira? Como um suave sacrifício. Aqui diz ainda mais, né? De que maneira, então, tal como fala, de que forma, né, as pessoas devem ser desviadas da adoração aos deuses falsos? Nós vimos que é uma religião da moda, atrativa, que se baseia, então, nessa pompa exterior, mas Deus não se agrada. Então, de que maneira desviaremos as pessoas deste caminho? Aqui diz que não é por ouvir denúncia contra seus ídolos, mas vendo que alguma coisa melhor. Então, o exemplo que a igreja der nas suas reuniões, nos seus encontros, isso terá um peso muito forte em favor da verdade. E ainda finaliza, a bondade de Deus deve tornar-se notória. Notória onde? Na vida, na igreja do povo que serve a Deus. Deve ter a bondade. Jesus é o nosso Pai bondoso e amoroso, mas aquele que se torna filho dele deve mostrar esse caráter também, não é verdade, irmão? Sim. Aqui nós vemos que privilégio que nos é dado, ao mesmo tempo uma forte responsabilidade. O encargo sagrado, solene, ainda mais a geração a qual participamos, que está diante do limiar da história da Terra concluir. E nós encontramos então essa necessidade de apresentarmos diante das pessoas algo melhor. E elas estão ansiando isso. Têm fome de ver o quê? O poder do Espírito Santo manifestado. E de que maneira é esse poder? É com algo tremendamente efusivo, com pompa, ou com agitação, gritaria, música sofisticada? Não é isso. É tal como naquela experiência de Elias na caverna. Da forma mais singela, se revelou então Deus para ele naquele momento. E assim Deus quer se revelar nos usando como instrumentos seus para revelar aqueles que estão perecendo no mundo. Então, trazer essa simplicidade, essa modéstia, trazer essa noção de ordem, de pureza, isso se impressionará de maneira cativante, muito superior do que qualquer outra pompa exterior possa atrair alguém. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa estar com cada um de nossos queridos irmãos. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.